Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Mário e hoje nós temos um tema diferente, né? Nós vamos tratar de fábulas, contos de fada e mitos, especialmente neste vídeo das fábulas, né? Mas vamos falar, para começar, no assunto dos desses três gêneros que aqui no Instituto, se vocês nos seguem mais de perto, vocês sabem que nós recomendamos como os gêneros de literatura mais úteis para o principiante, os melhores gêneros para começar a ler a literatura, né? Não que ninguém possa ler outras coisas, como um romance, muitas pessoas começaram assim. Nos dias de hoje os romances, por exemplo, parecem coisas muito mais acessíveis, há uma pletora deles no mercado aí, então é muito fácil encontrar romances tanto nacionais como internacionais, certo? Então é muito possível que vocês, se já estão há algum tempo nessa caminhada de leitura, tenham começado com algum romance, né? Mais dificilmente com alguma poesia, com algum autor de poesia, como o Fernando Pessoa, por exemplo, né? Ouviu alguém mencionar algum verso, alguma frase dele, achou legal, foi lá e começou por ler ele, certo? O mais normal, seja como for, é nós começarmos com romances, com obras de prosa, inclusive, né? Mas aqui no Instituto não é isso que nós recomendamos como recomendação, certo? Peço desculpas aí pelo pleonasmo, mas a nossa recomendação é assim: tu queres um gênero para começar? Toma aí 3, certo? Fábulas, mitos e contos de fada, tá? E, de cara, talvez a primeira objeção seria: sim, mas esses textos aí, eu conheço alguma coisa deles, eles são muito simplórios, às vezes eles soam até infantis, certo? Principalmente fábulas e contos de fada, os mitos nem tanto, alguns mitos sim, têm matemática muito adulta, certo? Mas contos de fada, fábulas, isso aí já parece muito simplório para mim, certo? Mas é justamente essa é a moral da história, né? Porque, sim, nós podemos ler um romance, sim, se nós formos alfabetizados minimamente, nós podemos ler romances. Mas aí que está a questão, é esse minimamente aí que pode estar nos enganando, porque nós podemos ler toda a história do Dom Casmurro, né? Eu sempre cito aqui, porque foi um dos primeiros livros que eu li, assim, de romance, né? Lembro de ter lido O Seminarista também, certo? Na escola, um dos poucos livros que eu li na escola, que eram pedidos, assim, para fazer um trabalho de escola, claro. E, bom, eu li esses livros, certo? Quando eu tinha lá os meus 15, 16 anos. Mas se eu pegar esses livros hoje, certo? Eu sei que eu vou tirar muito mais coisas dali. Ou melhor, antes até de tirar ensinamentos, antes até de extrair tendências literárias, estilo, alguma observação estilística da obra, antes disso eu vou ver muito mais coisa nessas obras, numa obra como Dom Casmurro, numa obra como Quincas Borba. Eu sei que hoje em dia eu vou ver muito mais do que eu vi lá nos meus 15 anos, tá? E não é que eu não tenha gostado do livro, eu gostei muito, até me surpreendi na época, assim, da leitura do Dom Casmurro. Eu não estava esperando gostar daquilo, certo? No alto da minha rebelião adolescente, eu não estava esperando gostar daquilo, não. E gostei, assim, saí um tanto surpreso de como eu acabei imerso na obra e li muito rapidamente para o que eu estava esperando, né? E dane-se depois a questão do que eu tinha que responder numa prova ou num trabalho, nem me lembro mais disso aí, né? Eu sei que eu li com proveito a obra, certo? Então isso é muito interessante, mas mesmo assim, mesmo tendo aquela imersão assim, claro, quanto menos analíticos nós somos nas nossas leituras, mais nós temos uma imersão nelas, né? Nós imergimos nelas. Então isso também é uma coisa, né, que muitos temem perder, assim, se tornarem
digamos, estudiosos de literatura, eles temem perder essa capacidade de imersão, certo? De quase que haver uma fusão imaginal entre nós e a obra, tá? Mas dá para separar as coisas, tá? Eu já aviso desde já. Então, é isso, né? Existe uma diferença entre o leitor mais experiente, mais estudado, e o leitor mais despreparado, certo? Essa é aquilo que eu queria frisar. E como nós nos tornamos, de uma forma mais organizada e ordenada, leitores experientes e estudados? Bom, nós podemos simplesmente ler muitos romances e com isso, né, embora seja uma atividade tanto pesada, quanto mais nós vamos ficando velhos, assim, no sentido de ter mais responsabilidades, tanto mais nós vamos tendo pouco tempo para ler. Então, nós lemos romances assim, mas somos leitores sem muita habilidade técnica de leitura, né? Vai ficando cada vez menos tempo, menos energia no dia a dia e talvez nós vamos abandonando essa leitura e nós não vamos chegar a ter uma habilidade maturada de leitura. Mas o fato é que existe uma forma mais natural, didática, certo? Viável de aprender as habilidades de leitura avançadas, certo? E por isso, né, nós recomendamos fábulas, contos de fada e mitos, porque é o melhor lugar para começar a adquirir essas habilidades. Não somos nós que inventamos isso, tá? Desde aquilo que nós podemos ainda consultar, né, na história da educação, sempre foi assim. Fábulas era tanto um gênero que se lia muito cedo, e na verdade as pessoas sempre travavam contato com fábulas e até contos de fada por suas mães, pelos seus familiares, né, por suas amas, muitas vezes, certo? Então, e depois até se podia ler, se alguém tivesse um livro, o que era mais raro, quanto mais nós recuamos na história, tá? Mas quando iam para a escola, e já se tornava assim uma coisa escolar, né, obviamente, tanto traduzir fábulas, por exemplo, né, se tu és um estudante romano, do primeiro século depois de Cristo, ali do Império, dos começos do Império, e até, né, progredindo no tempo, tu vais ter um exercício na escola, ter de fazer um exercício na escola que é traduzir fábulas de Esopo, do grego, para o latim, por exemplo, né? E nisso aí nós temos, assim, não que tenha sido um exercício escolar, mas nós temos dessa tradição as fábulas de Fedro, né? Que são as fábulas de Fedro, no geral são fábulas de Esopo traduzidas, versificadas para o latim, por um sujeito chamado Fedro, que também teve uma vida parecida ao que se sabe muito pouco, obviamente, esse autor, mas uma vida parecida com a que se diz que teve Esopo, que os dois eram escravos, né? Depois foram libertos, certo? Por demonstrar o grande engenho, certo? O Esopo tem várias lendas, digamos assim, sobre a vida dele, muito interessantes, algumas engraçadas, certo? Então, é um sujeito muito safo, assim, e que se valia dos seus conhecimentos, esse conhecimento, digamos assim, popular, né, que ele transformava em fábulas, se valia para se dar bem na vida e para avançar, mesmo sendo um escravo, granjear a reputação entre os seus mestres, etc., as pessoas, né, que o rodeavam. Enfim, e o Fedro também era um escravo, se diz, né? Da época ali, seja do Augusto, do Tibério, do próprio Nero, não se sabe bem, né, quando ele nasceu, quando morreu, mas é dali dos começos do Império Romano. Tá? Então, é isso, né? Um dos exercícios sempre foi traduzir fábulas ou simplesmente fazer paráfrases, perífrases
das fábulas. Então, pegar uma ideia de uma fábula, assim, a ideia geral, o cenário, e transcrever com outras palavras, com as tuas palavras, como se diz. Então, pegar lá uma tradição antiga, vamos dizer assim, com um estilo bem diferente do nosso e atualizar o estilo. Isso é um exercício muito bom, tá? Já é um exercício de escrita, né? Não é um exercício de leitura per se, tá? Mas para fazer esse exercício, tu tens que estar bem familiarizado com as fábulas, tá? Então, vocês veem claramente a importância desse gênero, tá? Então, não é à toa que nós, por exemplo, criamos a coleção Mitos, Contos e Fábulas, certo? É porque, sim, lá no começo da escadinha dos estudos estavam esses gêneros, tá? Os mitos também, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, pré-cristã, bom, claro, todo mundo conhecia mitos, tá? Um mito, uma pessoa conhece um conjunto de mitos, a outra conhece um conjunto um pouco diferente, mas com intersecções, certo? Então, é conhecimento comum, é senso comum, né, desse pessoal, tá? E vai ser senso comum até a Idade Média, claro, aí já com algumas ressalvas para alguns mitos, né? Se sabe que, bom, tem alguns mitos que são lá uma história meio escabrosa, uma história lasciva às vezes, né? Vamos com calma aí com alguns mitos, tudo bem, né? Se requer isso já quando nós estamos pensando num ambiente cristão, tá? Os próprios gregos e os próprios romanos tinham ressalvas com alguns mitos, com algumas características dos mitos. Também não se vai pensar que eles achavam aquilo algo muito lindo, assim, tudo que estava na mitologia, né? Nesses relatos, né? Então, muito interessante, mas é parte do cabedal, certo? É parte do repertório comum das gentes, e das gentes mais simples, desde as mais simples até as mais cultas, né? Então também na Idade Média as pessoas vão conhecer mitos, eles vão saber quem é Vênus, eles vão saber quem é Júpiter, eles vão saber quem é Mercúrio, eles já vão estar mais, assim, já vão ter mais uma condição, obviamente, de alegorias, certo? Já vão ser personagens alegóricos muito mais claramente na Idade Média do que já eram um pouco mais menos na Antiguidade Pagã, claro, certo? Né? Mas também que os medievais iam conhecer fábulas, também, obviamente, eles iam conhecer fábulas, e algumas fábulas se transformam em contos de fada, certo? Por um processo, digamos assim, de transformação literária que nós não temos registro, ou grandes registros, há alguns, claro, se nós formos fazer um estudo mais filológico de fábulas e contos de fada, nós vamos encontrar, né? Ah, não, esse conto de fada parece ser uma amalgamação de não sei o quê, de não sei qual fábula com outra, com um mito e não sei o quê, certo? Mas, então nós vamos ter a criação dos contos de fada, certo? Esse gênero tão querido, um gênero tão querido até hoje. Eu diria, claro, que entrando no século XXI, digamos, nós perdemos um pouco disso, mas quem não viu, né, pelo menos até a minha geração, ali os filmes clássicos da Disney que traduziam esses contos de fada, né? Não viu Cinderela, Bela Adormecida, a própria Branca de Neve, todas essas histórias aí, e aí nós entramos em outras coisas que não são contos de fada, como por exemplo a Matéria de Inglaterra, que são as histórias do Rei Arthur, e aí nós temos A Espada Era Lei, também um filme da Disney, muito legal, né? Quem não conheceu, quem não tem esse cabedal, isso sempre foi amado, né? Na cultura e até num sentido mais popular, não simplesmente culto, erudito, né? Essas histórias sempre foram amadas, reverenciadas, contadas, portanto, tá? Talvez agora, assim, nós estejamos passando por um momento em que, não que não existam contos de fada, coisas análogas a isso, mas ele está havendo toda uma revisão, né, dos contos de fada por causa dessa sensibilidade moderna aí, né,
digamos até woke, como o pessoal chama hoje em dia. Então, né, nós temos que pegar esses contos antigos e aí nós vamos, né, moldar essa sensibilidade aí, e aí se perde muita coisa, eu acredito, tá? E eu acho que ninguém vai duvidar disso, né? Às vezes se deturpa, às vezes sai coisas até que tu aceitas, né? Então eu acho assim, não, tá, esta versão aqui, ou esta nova história, que tem um cariz de conto de fada, tá legal, né? Tá legal. Mas existe uma problematização, né, que nós não precisamos entrar aqui, mas, de novo, né? Por que nós temos que ler isso? Mais do que porque é um início, porque ele é uma coisa mais simples e que traz encapsulado uma série de, né, de conceitos e até recursos literários que nós podemos desempacotar e ver e aprender facilmente, como o conceito de metáfora, como o conceito de analogia, como o conceito de alegoria, certo? Então, tudo isso nós vamos aprender já nas fábulas, tudo isso nós vamos ver diferença entre linguagem figurada e a linguagem literal, que é uma transposição, que é um, digamos assim, um certo abismo que nós temos que passar já desde o começo da nossa educação literária, certo? Mas que muitos não dominam essa diferença, então se perdem nessas leituras, assim, de um modo muito estranho, né? A pessoa nota que tem algo diferente na linguagem usada, por exemplo, numa fábula, no conto de fada, mas não entende o processo realmente. Ele sabe que, tá, isso aqui não é literal, isso aqui não posso entender ao pé da letra, mas ele não sabe desempacotar aquilo, né? Ele não sabe abrir o pacote e pegar o conteúdo real que está ali dentro, né? Então, tudo isso nós temos que exercitar e exercitar muito desde o começo, né? Desde o comecinho. E muitas pessoas perderam, né? Não foram exercitados o suficiente nessa leitura, tá? E até para, depois de ser exercitado nessa leitura, ser capaz de reproduzir na escrita, o que já é um outro passo, já mais difícil, né? Um tanto mais complicado, mas nem de longe impossível, né? Para as pessoas, mesmo as pessoas chamadas comuns, assim, que estudam, né? Não tem aquela habilidade excepcional. Não, mas todo mundo vai conseguir fazer uso de uma metáfora se exercitar, certo? Vai conseguir. Então, tudo isso é o que se consegue pela leitura. Por exemplo, das fábulas, né? As fábulas, então, geralmente alguém vai bater o olho nelas e vai ver, não, realmente isso aqui parece muito bom para uma criança começar. Assim, uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, assim, decorar fábulas é uma coisa maravilhosa para elas, escutá-las, né? Talvez ela já consiga até trabalhar um pouco junto com os pais, assim, a ideia, o que está acontecendo aqui, o que aconteceu, sim, a raposa, né? A raposa que não conseguia alcançar as uvas, né? Ela realmente acabou assim mudando de opinião sobre as uvas por causa que ela ficou braba, né? Digamos assim, por não ter conseguido alcançar, colocando numa linguagem mais simplória, infantil, né? Então a criança já vai conseguir dar esses saltos, né, de entender, né, uma ideia bem assim fabulosa, né, que é uma raposa que fala e que tem intenções e até uma alma complexa, assim, com emoções complexas, como a alma humana, ela vai começar a entender essas coisas, né? Essas transposições entre a raposa e um ser humano, né? Como pode ser que a raposa signifique o que é algo humano, um sentimento humano, um vício humano, né? A criança vai entender. Ela entende até muito mais facilmente do que muitos adultos essa transposição, e se nós pudermos incentivá-las a fazer isso, e essa é uma lição que se leva para toda a vida, né? Então não dá para perder esse tipo de olhar fabuloso, no sentido bem literal aqui do termo, né? Um olhar de um fabulista sobre a realidade, né?
Não é porque, ah, não, mas é para criança, isso aqui me parece para criança, alguém pergunta, alguém fala. E eu digo, não, é para um adulto também. O adulto tem que ter essa visão, né? Imagina um adulto ser capaz de compor uma fábula, com elementos da vida cotidiana moderna, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso tanto para as crianças como para outros adultos, de novo, né? Eu não acho que nós devamos parar de ler fábulas quando somos adultos, de modo algum, certo? Então, eu acho que não tem, certo? Nós temos que desenvolver um olhar, tá? Em primeiro lugar, né? Não estou dizendo, ninguém precisa compor uma fábula, mas nós temos que ter o olhar do fabulista sobre a realidade para identificar essas oportunidades de aprendizado que a fábula traz como nenhum outro tipo de lição moral pode trazer. Porque não é a mesma coisa, tá? Não adianta nós dizermos assim, a pessoa despeitada que não conseguiu o que queria, ela racionaliza a sua situação, usando uma terminologia bem moderna ali, até meio psicológica, né? Racionaliza, né? Assim como a raposa da fábula racionalizou, né? Eu nem queria mesmo olha aquelas uvas ali, nem estão tão apetitosas assim, não, estão meio carcomidas, ainda não estão maduras, nem vão maturar, né? Essa safra aí não está boa não, né? Então, não, a raposa racionalizou a situação dela, beleza, dá por usar essa linguagem também, mas ninguém vai aprender a coisa direito, essa lição, para que nós não caiamos nessa armadilha mental, psicológica que está dentro de todos nós, de racionalizar uma derrota, por exemplo, uma incapacidade, uma inabilidade, certo? Não adianta nós dizermos assim, quando nós estamos despeitados, nós tendemos a racionalizar. E racionalizar a situação para nos autoconvencermos de que nós nem queríamos aquilo que nós realmente queríamos e não podemos alcançar. Né? Assim, dito assim, ninguém vai lembrar disso, mas todo mundo lembra. Todo mundo absolutamente que leu a fábula lembra da história da raposa e das uvas, bem como, por exemplo, a história da cigarra e da formiga. Quem vai se esquecer dessa história? E mesmo que seja um preguiçoso, mesmo que seja dado a ficar deitado na rede o dia inteiro, cantarolando, né? Dorme um pouco, acorda, levanta, né? O cara é assim, né? A vida dele é assim, vai na geladeira, busca um negócio para comer, zapeia um pouco no celular, volta para a rede, dorme mais um pouquinho, essa é a vida do cara, né? Um fim de semana, às vezes, de uma pessoa, né? Mesmo que a pessoa seja assim, ela vai se lembrar lá em algum momento, se alguém falar de uma formiga, se alguém falar de uma cigarra, se ele ouvir a cigarra, né? Estridente, ele vai se lembrar, tem aquela fábula lá, né? Talvez eu seja mesmo como essa cigarra aí que eles falavam. Não sei se isso vai algum dia fazê-lo mudar de vida, pode ser que sim, pode ser que não, mas ele vai entender a situação dele, se ele for minimamente honesto consigo mesmo, assim ele vai, né? Mas se nós simplesmente chegarmos para ele e dizer, cara, tu é um preguiçoso aí, o teu futuro é duvidoso, como já diria a música, né? Porque tu não estás fazendo nada, tu não estás construindo nada, tu não estás te preparando para um inverno que vem aí, não vamos nem falar inverno, não estás te preparando para, sei lá, a tua velhice, né? Tu não estás criando laços, tu não estás guardando um dinheiro, tu não estás montando um patrimônio, e olha, a tua vida tá complicada aí, desse jeito vais acabar mal. A gente pode dizer isso, o cara pode pensar por um dia, 2 dias, mas ele esquece. Mas ele não vai esquecer da fábula. Então isso aí repercute, ecoa por uma vida, porque é uma história, certo? Porque tem personagens, e os personagens são marcantes, e o próprio fato de que são animais e não seres humanos tratando entre si é mais marcante.
aguça, né, a memória, de alguma forma a nossa memória ela quer aquilo, né? Ela quer as coisas em forma de narrativa, em forma de imagens que surpreendem, de imagens que não só surpreendem por serem chocantes, longe disso, mas surpreendem porque são, curiosamente, incrivelmente adequadas, aptas, né? E nós olhamos para a formiga e nós olhamos para a cigarra enchendo o saco o dia inteiro com a sua voz estridente, né? No verão, no alto verão, naquele calorão, e nós olhamos para essas duas imagens na realidade, na natureza, e nós olhamos e quão adequado foi aquela ideia que alguém teve lá atrás. Disse que Ésopo, né, mas veio de tradição oral, outros dizem, né, não existiu esse tal Ésopo, assim como não existiu Homero, né, não existiram esses caras, ou se existiram eles foram meros compiladores, meramente as pessoas cujos nomes foram associados, essas histórias, beleza, tá? Mas que ideia maravilhosa é essa, né? Que imaginação incrivelmente capaz de formular um símbolo, digamos assim, ou, certo? Um tipo, certo? Que se prende à nossa memória, que fica gravado mesmo, tá? E pequenas lições morais assim são aprendidas, né? E são aprendidas por uma vida. Então vocês veem, pessoal, não é assim. Tem a questão escolar que eu mencionei, né? Existe um exercício de escrita atrelado às fábulas, tá? Mas existe essa coisa da vida moral mesmo, num sentido bem prático, tá? Não é isso aqui, essas lições das fábulas daqui a pouco não são as lições, né, mais elevadas que o decálogo, né, bíblico ensina, né, as leis mais precisas que nós temos que seguir e observar na nossa conduta, mas diz respeito, né? É algo que até é um pouco anterior ao nosso entendimento, por exemplo, da lei, essa ideia de lei do decálogo, certo? Das 10 palavras, né? Decálogo, é uma coisa que está na base, que antes disso nós precisamos aprender essa coisa de sermos industriosos ao invés de preguiçosos, certo? De termos uma certa prudência na relação, né, com as outras pessoas, com a realidade como um todo, né? Por exemplo, nas histórias lá, né, tem uma história que é um homem que acolhe uma serpente em casa, né, a serpente fica lá no canto dela, tá tudo bem, mas ela tem filhos, e aí o filho da serpente, né, vai lá e pica o filho do dono da casa, e aí o filho morre, né? E aí aquela coisa, né? Tu criaste uma serpente na tua casa, cara, realmente, né? Não foi a serpente que foi ingrata, mas foi o filho da serpente. Então é preciso considerar a natureza das coisas, né? A natureza das coisas que nós trazemos para a nossa vida, né? E não só, né? Por exemplo, não, eu coloquei uma coisa perigosa na minha casa, mas essa coisa em si nunca me fez mal, mas daqui a pouco algo que vem dela vai te fazer mal. Assim como o filho da serpente foi que fez mal ao dono da casa. Então nós temos que ter uma visão além, né? Uma antevisão, às vezes, das coisas, do que vai vir, né? A partir de certas decisões que nós tomamos. Todo esse senso moral é exercitado pelas fábulas, né? De preferência lá na criança, para começar. Mas na vida adulta, depois ele vai começar a ver os seus problemas, vai começar a encarar de frente os problemas da realidade, da vida em sociedade, e ele vai lembrar das fábulas e talvez ele ainda aprofunde mais o seu olhar, né, sobre a realidade por meio das fábulas novamente. Então ele não vai esquecer isso. E não simplesmente vai ficar com uma coisa lá da criança, que a criança que ele precisava aprender, mas que o adulto ainda precisa lembrar e precisa aprofundar na sua vida. Então, sem fábulas, simplesmente não dá, pessoal, tá? Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês, né? Eu acho que é a importância das fábulas, né? E por isso, né, elas são um dos componentes, é o primeiro livro da nossa coleção Mitos, Contos e Fábulas, tá? Né? Porque mito veio antes,
que nós começamos com os mitos, na verdade os mitos vêm depois, né? Nós ainda podemos explicar isso. Mas a fábula está no começo de tudo e eu acho que vai até o fim da nossa vida. Nós vamos lembrar lá no fim, talvez nós vamos lembrar da história da cigarra e da formiga e dizer, né, lá com 70, 80 anos, aprovar essa história e dizer, puxa vida, como esse negócio estava certo. Ou uma historieta tão simples, tão até despretensiosa, falou um negócio tão profundo que eu vejo, me acompanhou ao longo de toda a vida e eu não esmoreci, talvez, em nenhum momento, por causa disso, por causa que havia algo lá dentro me cutucando e dizendo, continua, cara, tem que continuar trabalhando aí, tu não pode esmorecer, porque se tu parar em algum momento, o teu futuro já se torna incerto. Né? Talvez por isso, talvez por ter essa história bem entranhada na sua memória, a pessoa chegue lá no fim da vida e diga, que bom que eu li isso aqui. É muito possível, tá? E de novo eu digo, não é só para criança. Eu vou frisar sempre essa questão, né? Não é só para criança. Quem não conhece as fábulas, quem já é adulto e teve muito pouco contato com elas, tem de ter, né? Tem de ter agora. Né? Não dá para dizer, passou o tempo de semear passou. O tempo mais adequado passou, mas ainda né? Melhor agora, antes tarde do que nunca, certo, pessoal? Então a mensagem era essa, assim, né? Espero que tenha ficado muito claro que isso aí não é algo para se brincar, não é mero brinquedo de criança, certo? Então é isso, pessoal, nos vemos numa próxima aí, até mais.